Digidin, aula D, curte, compartilha, mostra para todo mundo, para a mãe, para a avó, para o tio, para a tia. Todo mundo tem que ficar sabendo desse projeto maravilhoso porque interessa a todo mundo, interessa a mim, interessa aos professores, porque a gente faz questão, a gente gosta de participar dessa democratização, dessa gratuidade do ensino. A não ser o Wi-Fizinho, que tem que ter a conta ali, mas tudo bem, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo, não importa a hora que tu estiver estudando. Tem galera que estuda na madruga, melhor. Eu, por exemplo, adoro estudar, ler até tarde. Até me preocupa, porque eu durmo pouco de tanto trabalhar, de tanto estudar, mas faz parte da correria do ser humano, cada um que acha o seu horário, né? O importante é estudar, o importante é se puxar. Apresento a vocês o período de maior importância para o Enem e de maior duração do Império Brasileiro. O segundo reinado de Dom Pedro II. Ele, aquele menino que quando o pai foi embora, tinha 5 anos aqui. Pois bem, ele entra no poder com menos de 15 anos, com 14 anos e 7 meses, no dia 23 de julho de 1840. E que para quem pensa, bah, que moleque, né? Bunda mole, não vai conseguir. Governou bem, aprendeu, foi um baita do intelectual, foi um estudioso, preocupado com o Brasil, um ser humano legal, mas dentro de um governo, de uma forma política que no contexto vai se mostrar atrasado, um pouco cafona até, avançado em algumas coisas, mas muito atrasado em outras. Muito bem, o segundo reinado brasileiro, tá? Olha só, o primeiro reinado durou 9 anos, olha o tempo que durou o segundo reinado. 49, 40 mais que o pai dele. Então quer dizer que deu certo, né? Deu certo. Não dá para dizer que deu errado. Então como é que eu vou dividir as aulas, as videoaulas desse segundo reinado aqui? Que são bastante, porque nós temos muito assunto, o que mais cai no Enem. Nós temos temas periclitantes, importantíssimos, com assuntos que vão muito ao encontro das habilidades e competências da prova do Enem. Assuntos importantíssimos aqui que a gente vai ver, certo? Deixa eu tirar aqui o apagador. Pois bem, olha como é que vai ser organizada a aula aqui. Foca no quadro. A gente vai dividir em 4 eixos. Política, que a gente vai começar a ver hoje, depois a economia, depois a política externa e depois a crise do segundo reinado. E dentro disso aqui, muita coisa interessante, muito assunto. Vou indicar livro, vou indicar filme para vocês, tá? Para a gente poder realmente adentrar, se aprofundar e esmiuçar esse período interessantíssimo, importantíssimo para o Enem e para a formação da nossa cidadania brasileira também. Por que não? Tá? Bora lá, então, segundo reinado, na parte política. Palavra mágica que vocês têm que levar e botar num papel pardo no quadro. Segundo reinado, falando em política, estabilidade. Essa palavra marca o segundo reinado. Com algumas exceções que a gente vai ver, é um período de estabilidade. Pelo menos até 1870, no final da Guerra do Paraguai, outro assunto importante também que a gente vai estudar, pelo menos até o final da Guerra do Paraguai, manteve-se uma grande estabilidade dentro da política brasileira do segundo reinado aqui. Por quê, principalmente? Porque na esfera política, a gente viu, reviu, eu cansei de falar, vocês enjoaram de me ouvir falar o quê? Que liberais e conservadores, no frigir dos ovos, aliás, né, teoria do ovo frito, tá? São a mesma coisa. Né? Liberais e conservadores, eles têm, na verdade, origens da mesma camada social, defendem uma monarquia centralizada que garanta os seus interesses. O Brasil só não se partiu em várias repúblicas aqui porque os grupos dirigentes tinham a ideia que a monarquia fortaleceria e consolidaria os seus interesses, escravocratas, latifundiários, certo? De uma desigualdade gritante aqui que marca o Brasil desde o período colonial. Tá? Então nós temos uma política liberal ou não que ela é muito diferente, né? Muito falaciosa, perto de tendências mais e das ideologias do século XIX na Europa. Aqui é bem particular, o Brasil é muito particular, tá? E é muito interessante. Olha, o Brasil não é para amador, hein? O Brasil, ó, é interessante estudar o Brasil, são coisas maravilhosas aqui. Pois bem, nós temos uma instabilidade, porque vai haver o quê? Vai haver um entendimento que já que liberais e conservadores rezam a mesma cartilha, o Dom Pedro II, ele vai conseguir durante o seu governo, pelo menos ali até o final, né, até 1870, lidar muito bem com esses liberais
liberais e conservadores. Então a gente vai ver o quê? Uma espécie de poder alternado entre liberais e conservadores. Uma coisa importante dentro dessa estabilidade política e algo bem original do Brasil. Em 1848 a gente vai inaugurar o quê? Uma forma política chamada parlamentarismo, um sistema de governo parlamentar. Mas eu deixei aqui, né, para a gente ligar, para marcar aqui, completar os pontinhos aqui. Porque o nosso parlamentarismo, ele é todo particular. O Brasil é cheio de particularidade. O nosso poder moderador aqui, que ele foi criado, a ideia do poder moderador é uma ideia do filósofo francês Benjamin Constant, um poder que seria para arbitrar diferença entre os outros, né, para conseguir evitar mandos e desmandos exagerados do executivo, legislativo, judiciário. No nosso caso foi diferente. O poder moderador foi um poder autoritário nas mãos de Dom Pedro. Pois é, o parlamentarismo aqui vai ser a mesma coisa. O parlamentarismo aqui, o que vai acontecer? Na origem, o termo parlamentarismo, ele remonta-se historicamente ao modelo inglês, onde lá, ao longo da história, né, da sua Idade Média, Idade Moderna, culminando em 1689 na Revolução Gloriosa, que vocês vão ver em história geral, o parlamentarismo é o quê? O parlamento, na figura do primeiro-ministro, ele tem, de certa forma, mais poder da política do que o próprio rei. O primeiro-ministro, chefe do parlamento, ele é o chefe da política, enquanto o chefe de Estado é o rei. Agora, qual é o interesse no parlamentarismo? Qual é a grande sacada do parlamentarismo? O poder legislativo limita o poder executivo. O poder legislativo tem força. E o primeiro-ministro, num governo parlamentar histórico, clássico, no modelo mais idealizado, o primeiro-ministro ele é indicado, escolhido pelo parlamento, que é escolhido pelo povo. Então tu tem um crescente. O povo elege o parlamento, que elege o primeiro-ministro. No Brasil é o contrário. No Brasil, é o rei que indicava o primeiro-ministro. Não pode ser, pior é que é. No Brasil, o parlamentarismo, ele era um modelo de governo, um sistema de governo, onde, né, o nome não era primeiro-ministro, era presidente do Conselho de Ministros, que é a mesma coisa que o primeiro-ministro. Mas, ao contrário do modelo inglês tradicional, é o rei que indica, é o rei que escolhe esse presidente de ministros, esse primeiro-ministro. Portanto, obviamente que tu não vai ter um primeiro-ministro muito diferente dos interesses do monarca. Baita malandro esse Dom Pedro II, né? Esse é vida louca. Esse Dom Pedro II aqui, que vos fala, ele então, ao indicar o primeiro-ministro, ele mostra que o nosso parlamentarismo, ele é o contrário do modelo da Inglaterra, do modelo tradicional. Portanto, né, vai haver uma brincadeira que virou nome, acabou virando, de certa forma, se consolidando essa característica, né, essa definição. O nosso parlamentarismo, como ele não vem de baixo para cima, mas de cima para baixo, é o rei que indica o primeiro-ministro. Portanto, nosso parlamentarismo, adivinhou, ele é as avessas. Parlamentarismo às avessas. Pode marcar, porque isso aí é o conceito usado. O parlamentarismo às avessas. Portanto, é o rei que indica o primeiro-ministro. Então, o rei vai dissolver, ao longo do segundo reinado, mais de 30 gabinetes, mais de 30 dos políticos desse poder legislativo ligado a esse parlamentarismo aqui, né, que volta e meia vai ter liberal, volta e meia vai ter conservador. Tanto é que em 1857 se consolida a famosa política de conciliação, que tu vai ter o quê? Liberais e conservadores sendo alternados no poder pelo Dom Pedro II. Afinal de contas, como dizíamos, são farinha do mesmo saco. Eles rezam a mesma cartilha, eles têm interesses muito parecidos. Como tem interesses muito parecidos, isso só vai mudar quando? Só vai mudar lá em 1870 com a formação do Partido Republicano. Aí sim. Tanto é que no Brasil vai ser proclamada a República em 1889. Outra fofoca. O cara que proclamou a República no Brasil, Deodoro Fonseca, o cara nem era, o cara era monarquista. O Brasil não é para amador. Muito bem. Então, nós temos uma estabilidade política pela natureza dos partidos, pela natureza da elite política brasileira, liberal e conservador, que eram parecidas. Então, há essa alternância, há esse malabarismo do Dom Pedro II em lidar com os grupos. As únicas exceções a essa estabilidade, do ponto de vista político, nesse momento, são isso aqui, Em 1840, as eleições do cacete, eleições tumultuadas, vai ter briga assada mesmo de liberais contra conservadores durante as votações, durante as eleições, forçadas
forçando para que nós temos um ministério e cargos políticos ocupados por liberais, e depois revoltas do Partido Liberal nas regiões de Minas e São Paulo, as chamadas revoltas liberais. E por fim, uma grande revolta em Pernambuco que envolve elite, que envolve até a população mais radical, até com ideias socialistas. O ano é 1848, o mesmo ano que é lançado o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels na Europa. Nós temos a Revolução Praeira, que depois a gente vai ver as revoltas, né, mais propriamente ditas do período aqui do Segundo Reinado. Mas fora esses episódios de revoltas liberais em 40 e 42 e a Revolução da Praeira em Pernambuco, que tentava, né, o Partido da Praia tirar os partidos tradicionais do poder lá da região, nós temos uma política, pelo menos até o final da Guerra do Paraguai, uma política de estabilidade, com parlamentarismo às avessas e a política de conciliação, coisa que Dom Pedro II conseguiu pela natureza dos partidos políticos aqui. E no próximo vídeo, Deus o livre alguém perder, a economia do Segundo Reinado, que vai mudar tudo no Brasil. E eu aguardo vocês ansiosamente com a pipoca, com a Nutella, para a gente assistir os vídeos da economia do Segundo Reinado. Beijo do Marcito, até a próxima, tá quente.